Olá, sou Marie e bem-vindos ao NovoCast, o podcast do Novo. Aqui conversamos sobre política e atualidades com parlamentares, membros do Novo e outros convidados. Sigam o NovoCast em todas as plataformas de áudio e compartilhem. A bioeconomia está cada vez mais valorizada no Brasil. Baseada no uso sustentável de recursos biológicos renováveis, a área está diretamente ligada à inovação. A bioeconomia gera cerca de 22 milhões de empregos no mundo, segundo dados da OCDE. Para falar sobre bioeconomia no Brasil, convidamos o deputado federal e líder da bancada do Novo, Paulo Ganimi, o deputado federal do Novo e presidente da Frente Parlamentar pela Bioeconomia, Alexis Fontaine, e o presidente da Associação Brasileira de Bioinovação, Tiago Falda. Oi, Alexis, desde já agradeço a sua participação mais uma vez aqui no NovoCast, dessa vez para falar sobre a bioeconomia. Marie, obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar colaborando com o podcast aqui e de assuntos tão apaixonantes, tão ricos como esse, que é o da bioeconomia. Estou sempre à disposição, basta me convidar que eu tenho um grande prazer em colaborar. Alexis, explica para a gente o que é bioeconomia, que setores ela abrange e como funciona a economia circular. Marie, no fundo, a bioeconomia é toda uma economia paralela àquela economia de origem fóssil. Então, tudo que a gente pode imaginar que sai dos recursos do petróleo ou dos grandes reservas de carbono que existem na natureza, nós agora temos um paralelo baseado na bioeconomia, ou seja, de origem vegetal ou mesmo de animal. Os setores que nós podemos falar que são bem acolhidos para isso, primeiro, o setor industrial, quer dizer, toda a parte de polímeros, plásticos, bioquímicos, bioinsumos, biomateriais, e aí nós temos, por exemplo, toda a parte de bioinsumos que vão envolver desde controle de pragas até inoculantes. E a economia circular, basicamente, é uma ideia de que nós temos um carbono neutro. Então, a gente, por exemplo, planta cana-de-açúcar e daí você tira o açúcar, você também vai tirar a celulose, que seria a palha. O açúcar você pode produzir, então, energia, biocombustíveis, ou você pode também fazer matérias-primas para a indústria. E depois, a partir da celulose, você vai ter toda uma outra indústria que você produz nitrocelulose, você produz a lignina, você produz outros formatos. Isso vai provocar produtos, que nós vamos criar produtos que, por sua vez, depois de usado, por exemplo, um bioplástico, um polímero, uma produção plástica à base da origem tanto do milho quanto do açúcar, da cana-de-açúcar, você acaba, quando queimando esse resíduo, ele volta para o início da origem como uma biomassa para poder fazer plantação de novo, ou queimando numa caldeira, fazendo energia elétrica. Ou seja, todo o carbono que é absorvido da atmosfera pelos vegetais, ou ele fica fixado em produtos e materiais, ou ele volta para a natureza quando você acaba produzindo energia. Então, a economia circular é uma economia que está sempre em reaproveitamento, ela vai sempre circulando e ela volta do produto final até a origem quando você tem o início da plantação. Por isso que ela chama circular e por isso que ela é considerada um carbono neutro. Olá, Tiago, muito obrigada pela sua participação aqui no NovoCast. Seja bem-vindo. Olá, Marie, agradeço o convite e será um prazer falar um pouco mais sobre bioeconomia, bioinovação e todo o potencial que esse setor tem para alavancar o desenvolvimento econômico do país. Tiago, como a bioeconomia pode auxiliar na retomada do crescimento econômico do Brasil? Ótima pergunta, Marie. O desenvolvimento econômico e industrial, ele vem acompanhado de grandes desafios. Então, se a gente for pegar uma perspectiva até 2030, o que não é uma perspectiva de longo prazo, tá? O Fórum Econômico Mundial ele estima que a população deve atingir os seus 9 bilhões de habitantes, que 70% da população deve estar vivendo em áreas urbanas e nos países mais desenvolvidos, a expectativa de vida deve ultrapassar os 90 anos. Então, o resultado desses números é uma maior demanda por recursos energéticos,
uma maior demanda por produtos industrializados e, consequentemente, por matérias-primas para a produção desses produtos e uma maior demanda por alimentos. A bioeconomia ela surge, então, nesse contexto, né, como uma alternativa para a produção, para suprir essas demandas, tá? Como a produção de biocombustíveis, a produção de bioquímicos que vão substituir, né, que podem substituir os petroquímicos, no caso de produtos na indústria, né? E um aumento na produção e na qualidade dos alimentos. O Brasil ele possui características únicas, diferenciais, né, importantes que permitem que o país seja o grande protagonista mundial da bioeconomia avançada. E é nesse sentido que é necessário criar um ambiente adequado, né, um ambiente para o desenvolvimento da bioeconomia para que todo esse potencial seja aproveitado e o país possa sair da crise com o desenvolvimento da bioeconomia. Ganime, bem-vindo ao NovoCast mais uma vez. Obrigada pela sua participação. Oi, Maria, é um prazer estar aqui com vocês, prazer também estar com os ouvintes, né, e aqueles que acompanham o NovoCast. Ganime, cada vez mais a construção de uma nova economia de baixo carbono, centrada na biotecnologia, na agricultura e na biodiversidade ganha força. O Brasil vai saber aproveitar? O Brasil não só vai saber aproveitar, como ele tem todo o potencial para ser líder nesse setor, né? Por toda a biodiversidade brasileira, por todo o território brasileiro, que é um grande potencial para o agronegócio. E quando a gente fala do agronegócio, não é só a produção e a plantação, né, de verduras, de legumes, de soja, de milho, de açúcar, não é nada disso. A gente está falando de usar isso para que a gente consiga agregar mais valor para a nossa produção, né? A gente está falando de pegar todos esses insumos, toda a riqueza natural do Brasil e criar valor para cima, né? Ou seja, uma cadeia cada vez mais rica e que a gente tire cada vez mais valor desse potencial todo. Alexis, por que o Brasil é considerado uma grande potência da bioeconomia? Marie, o Brasil é considerado uma grande potência, né, da bioeconomia, primeiro porque ela tem assim, um grande estoque de biomassa, né? Biomassa é todo o material que vai começar o teu processo da bioeconomia. Segundo, que nós temos também todo um universo de biodiversidade, né? E não vou falar das nossas matas, né, da nossa flora, da nossa fauna, que é absolutamente desconhecido. Então, o Brasil tem mais do que 20% de toda a biodiversidade do mundo, né? Nós temos mais de 116 mil espécies e que a gente simplesmente não sabe ainda nem todo o potencial disso. Mas nós sabemos que o Brasil, até pela sua vasta área ainda preservada, existe, vamos dizer, muitos tesouros, muitos potenciais lá dentro. Tem toda uma questão de bancos genéticos que o Brasil ainda precisa desenvolver. A bioeconomia está ligada diretamente à tecnologia e à inovação? O Brasil já tem uma boa plataforma de pesquisa e desenvolvimento. Agora, como é que a gente desenvolve isso na inovação e tudo mais? Primeiro, tem que ter comercialmente, tem que ser interessante. Então, nós temos que ter centros de pesquisas no Brasil para ir atrás disso. Segundo, o fato de a gente ter vantagens competitivas, tanto na questão energética, e ter avançado muito até nos biocombustíveis, como o álcool, né? O álcool etanol que a gente produz em grande escala, e ainda agora o álcool de segunda geração, que é um álcool que acaba vindo não mais do açúcar, mas sim da celulose. O que precisa ter é uma proteção da sua propriedade industrial, né? Ter mais agilidade lá no NPI, para que a gente possa, dentro desse desenvolvimento, fazer a proteção e conseguir ter ganhos com isso, quer dizer, estimular o desenvolvimento ainda mais. Tiago, que tipo de investimento demanda o setor da bioeconomia? Qual é o maior ou quais são os maiores desafios do Brasil para que o país seja competitivo em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia? Sem dúvida nenhuma, Maria. A gente pode dizer
com toda certeza que o Brasil ele tem o mesmo nível de desenvolvimento tecnológico e científico em termos de biotecnologia que qualquer outro país do mundo. Isso é resultado de um grande esforço do governo no final dos anos 90, na segunda metade dos anos 90, para a formação e capacitação de recursos humanos altamente qualificados para o trabalho com biologia molecular e biotecnologia. A grande diferença que nós temos em relação a esses países é que nós temos um ambiente de negócio pouco estimulante. Tá? É caro fazer negócio no Brasil, caro investir no Brasil, tá? E é arriscado investir principalmente em termos de tecnologias de ponta. Essa insegurança, né, esse alto custo de empreender no Brasil, né, ele pode nos levar a perder mais essa oportunidade de desenvolvimento industrial e econômico do país. Ghanimi, qual é o impacto da implantação de políticas públicas voltadas para a bioeconomia no desenvolvimento econômico do país? Olha, quando a gente pensa em políticas públicas voltadas à bioeconomia, a gente está pensando também nas políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico, né? Para começar, a gente fala da reforma tributária, que impacta toda a indústria, toda a produção brasileira. A gente está falando aí de garantir juros acessíveis e baixos, não com aquele viés que a gente vê muito de subsidiados, né? Uma regra tributária que seja correta, né? Tanto do ponto de vista da simplificação, como também de uma carga tributária adequada. Mas a gente fala também de coisas específicas para esse setor, que é um setor que tem que inovar. Então a gente tem dificuldade desde o NPI, apesar de ter melhorado muito nos últimos anos, né, uma modernização, a redução do backlog, a questão de importação de insumos, né, às vezes a gente precisa importar insumos vivos, insumos que precisam passar por toda uma fiscalização da Anvisa, de órgãos fiscalizadores, isso tudo gera muita burocracia. A questão da formação de mão de obra, tanto mão de obra interna, que a gente precisa melhorar o nosso sistema educacional para isso, como também a possibilidade de trazer pessoas de fora do Brasil para poder pesquisar, para poder desenvolver aqui no Brasil. Então a gente precisa fazer com que a cadeia toda esteja no Brasil. Hoje a gente tem parte da cadeia ligada à bioeconomia no Brasil por conta da nossa biodiversidade, mas a gente não tem nem a base da pesquisa, nem o final da cadeia no Brasil. Para isso que a gente precisa dessas políticas públicas que não são para potencializar, são para acabar com as barreiras que existem hoje. Alexis, quanto o Brasil tem investido nesse setor e quais são as iniciativas que estão construindo caminhos para o avanço da bioeconomia brasileira? Maria, eu não tenho números exatos de quanto que o governo investe nessa bioeconomia, mas a gente entende que do lado do Ministério da Agricultura, a Embrapa é a grande referência e é uma empresa de sucesso que tem feito muitos desenvolvimentos, principalmente na área de bioinsumos para a agricultura. E do outro lado, o que a gente observa é do lado da indústria, aí sim a iniciativa privada acaba sendo a grande protagonista. A Braskem, por exemplo, uma das grandes indústrias químicas brasileiras, ela é líder mundial de biopolímeros e bioquímicos. É uma empresa que realmente tem investimentos aí na faixa de 290 milhões de dólares por ano e que consegue ser líder nessa tecnologia com várias patentes. Mas temos outros também, temos a Bunge, temos a Raizen. Então são empresas que estão percebendo que economicamente é muito interessante investir na bioeconomia, tanto para um apelo, vamos dizer, ecológico, que tem talvez valor agregado para a sociedade, que está cada vez querendo diminuir mais a emissão de CO2, né? Como o futuro de algo que é renovável, que não é algo simplesmente linear, né? O que a nossa bioeconomia faz ao contrário. Por exemplo, a Braskem é ao contrário, ela captura o carbono e fixa ele em forma de biopolímeros ou bioquímicos. Tiago, comparando com os países mais desenvolvidos, podemos dizer que o Brasil está no mesmo nível quando se fala em biotecnologia? Sem dúvida nenhuma, Maria. A gente pode dizer com toda certeza que o Brasil ele tem o mesmo nível de desenvolvimento tecnológico e científico em termos de biotecnologia que qualquer outro país do mundo. Isso é resultado de um grande esforço do governo no final dos anos 90, na segunda metade dos anos 90, para a formação e capacitação de recursos humanos altamente qualificados para o trabalho com biologia molecular
e biotecnologia. A grande diferença que nós temos em relação a esses países é que nós temos um ambiente de negócio pouco estimulante. Tá? É caro fazer negócio no Brasil, caro investir no Brasil, tá? E é arriscado investir principalmente em termos de tecnologias de ponta. Essa insegurança, né, esse alto custo de empreender no Brasil, né, ele pode nos levar a perder mais essa oportunidade de desenvolvimento industrial e econômico do país. Ghanimi, os financiamentos de pesquisa têm sido diminuídos. Como garantir que haja investimentos contínuos em bioeconomia? Bom, esse é um debate muito importante, inclusive para quem é eleitor, para quem é apoiador do Novo, né, o uso de dinheiro público. O uso de dinheiro público tem que ser muito bem pensado, né? Claro que a gente entende que quanto menos dinheiro público tiver na pesquisa, no desenvolvimento ou em qualquer outra área da economia, melhor. Mas é natural que a gente ainda tenha, assim, algumas linhas de fomento à pesquisa e à inovação. Mas isso tem que estar muito bem direcionado. Isso não pode estar, por exemplo, no final da cadeia. Isso tem que estar na base da cadeia, que é aquele momento em que há pouca probabilidade de retorno financeiro. É aí que, geralmente, em todos os países, inclusive os países mais liberais do mundo, que o Estado entra. Né? Claro, quanto menos, melhor, mas ainda assim, às vezes é necessário. Para isso existe FINEP, existe FAPERJ, existem vários programas de inovação para justamente financiar essa parte da pesquisa, essa parte da inovação que as pessoas, as empresas, né, aqueles que querem tirar valor da pesquisa, da inovação, não têm apetite para financiar. Mas hoje não, hoje nosso investimento público em pesquisa está distribuído em toda parte, ou seja, a gente desperdiça dinheiro onde o mercado pode atuar e não garante pesquisa e inovação onde o mercado não atua. A gente precisa redirecionar isso. Então não é nem só questão de mais ou menos dinheiro, é bom emprego do dinheiro. E é verdade que há uma redução, né? até mesmo em bolsas de pesquisa e tudo mais. Mas por que também? Porque muito desse dinheiro foi empregado de forma errada, né? Para pesquisadores que não estavam pesquisando coisas que gerariam valor para a sociedade, né? Valor para o povo brasileiro. Isso também precisa ser revisto, né? Quando a gente tem esse dinheiro sendo desperdiçado, é claro que fica sempre a crítica se esse dinheiro deveria ser ou não investido pelo setor público. Então a gente precisa melhorar esse arranjo para que a gente coloque dinheiro onde vai gerar valor, vai gerar mais pesquisa, mais patentes no Brasil, pesquisadores que vão de fato contribuir para a sociedade brasileira. Alexis, você assumiu a presidência da Frente Parlamentar Mista pela Inovação da Bioeconomia. O objetivo da frente é pautar a bioeconomia no Congresso e também dialogar com o governo federal para uma maior coordenação. Já houve algum progresso nesse sentido? A Frente Parlamentar da Bioeconomia, ela nasceu em 2019, a primeira presidência foi do meu amigo e parceiro de bancada, Paulo Ghanimi. Nós dois ficamos apaixonados por esse tema, é um mundo todo que a gente até desconhecia, e ele desenvolveu um trabalho muito bacana nesse primeiro ano. A Frente Parlamentar da Bioeconomia tem como grande função, acho que grande missão, deixar o assunto muito mais acessível, de forma traduzida, de forma didática, fazer a promoção desse trabalho, dessa função. Nós tivemos relacionamentos mais próximos com o Ministério do Meio Ambiente, o qual vê a importância de fazer o desenvolvimento sustentável. Estamos agora com um trabalho inicial para poder fazer toda um estudo, uma liberação de estudos genéticos de solicitações para poder fazer a exploração de bancos genéticos no Brasil. É o CEGEM que existe hoje dentro do Ministério do Meio Ambiente, e uma forma, eu acho que de uma parceria a gente poderia estar atendendo a indústria que solicita, né, fazer pesquisas genéticas e o meio ambiente que vai poder fazer a liberação disso. Tiago, o Brasil é um país vasto em área e o maior em biodiversidade, com regiões pouco exploradas e até mesmo desconhecidas. Como a bioinovação pode gerar desenvolvimento nesses locais? Sim, Marie, com uma vasta extensão territorial e uma posição geográfica estratégica, né, o Brasil tem a maior biodiversidade do mundo e, como você bem colocou, muitas áreas ainda pouco exploradas, né? A gente pode pegar, por exemplo, a região amazônica, onde você tem uma infinidade de biorrecursos
ainda a serem descobertos, né? Espécies a serem descritas e moléculas que podem ser extraídas, desenvolvidas, e principalmente inspirações que se pode ter a partir da biodiversidade. A partir de um mapeamento do território brasileiro, especificamente das matérias-primas e biorrecursos disponíveis, será possível criar estratégias para se aproveitar localmente, né, essas matérias-primas, esses biorrecursos, né, criar condições para o desenvolvimento e exploração sustentável desses biorrecursos, dessas matérias-primas, capacitando as populações locais e levando o desenvolvimento econômico para essas regiões que muitas vezes as populações ainda vivem sem nenhum tipo de desenvolvimento, de condições, né, de desenvolvimento econômico e social. Então, a bioeconomia ela pode localmente, né, criar condições de emprego, de desenvolvimento econômico para fazer com que essas regiões se desenvolvam, né, e por serem dependentes, né, da biodiversidade, dos biorrecursos, né, necessariamente tem que se aliar à preservação ambiental. É justamente você ter o valor da biodiversidade, o valor da floresta em pé, o valor dos recursos naturais que vão agregar também valor à produção industrial e juntos esses dois pilares, né, conduzindo ali o desenvolvimento da bioeconomia. Tiago, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no NovoCast, esclarecendo nossos ouvintes sobre bioeconomia e bioinovação. Eu é que agradeço, Marie. É um prazer compartilhar um pouco da minha experiência e da experiência da BBI no desenvolvimento da bioinovação, da bioeconomia no Brasil, e fico à disposição. Um abraço. Ganime, como o Congresso Nacional pode contribuir para o desenvolvimento de um ambiente de inovação seguro e eficiente para a bioeconomia? Olha, muita contribuição, né? Desde, por exemplo, a gente acabou de aprovar na Câmara dos Deputados, tem que aprovar ainda no Senado Federal, a ratificação do Protocolo de Nagoya, que é um protocolo que muita gente viu durante anos como uma ameaça à soberania nacional e tudo mais, mas que não é. Na verdade, é um protocolo que vai garantir que o Brasil vai tirar proveito da nossa biodiversidade e vai atrair investimentos também para cá, porque você regulamenta, você garante segurança jurídica para quem investir no Brasil, vai poder usar da nossa biodiversidade, remunerando o Brasil, isso é importantíssimo, pelo uso dessa biodiversidade. Esse é só um exemplo, né? Tem a questão do próprio INPI, né, de mudar toda a nossa legislação ligada a marcas e patentes e a parte de propriedade industrial. Como eu mencionei anteriormente, essa questão de você não poder se beneficiar do desenvolvimento da descoberta, né, de algum uso, de alguma coisa ligada à nossa biodiversidade. Tudo isso são barreiras para que as pessoas que queiram investir no Brasil não investem, porque não vai ter segurança jurídica para isso. E toda outra parte do marco regulatório ligada a qualquer outra parte do desenvolvimento industrial, desenvolvimento tecnológico, né, da inovação. Então, muita coisa que a gente pode fazer no Congresso Nacional. A Frente Parlamentar da Bioeconomia, né, da inovação na bioeconomia, que eu fui o primeiro presidente, hoje sou vice-presidente, tenho a felicidade de ter sido substituído pelo Alexis Fontaine. É uma frente que tem esse objetivo, né, de alinhar esforços, né, tanto no legislativo quanto no executivo. A gente vê várias iniciativas no executivo, em cada ministério tem uma secretaria ou uma subsecretaria ligada à bioeconomia, mas a gente não via alguém que fosse o motor desse tema. E esse foi o objetivo de criar essa frente no ano passado, que fez um ano agora, felizmente, aí, com a aprovação, né, com a ratificação do Protocolo de Nagoya na Câmara. Esperamos agora que seja também ratificado no Senado Federal. Alexis, o Protocolo de Nagoya, um acordo internacional assinado por mais de 100 países, vai permitir agora a participação do Brasil nas negociações sobre regras, decisões estratégicas para a regulamentação dos recursos genéticos nacionais. Qual vai ser o impacto econômico e social para o Brasil nessa participação? Marie, foi um marco importantíssimo, né, a ratificação do Protocolo de Nagoya. Protocolo esse que foi, inclusive, redigido pelo próprio Brasil, mas que nunca foi ratificado. Havia um medo muito grande da bancada do agro, com medo de ter que começar a pagar por direitos autorais ou propriedades intelectuais de produtos desenvolvidos por outros países que são usados no Brasil. No caso da soja transgênica, do milho e tudo mais, então eles estavam
muito reticentes. Quando eles perceberam que não havia problema nesse sentido, e muito pelo contrário, na verdade, a gente estava protegendo ainda mais a nossa biodiversidade, eles se tornaram favoráveis à assinatura ao protocolo, a ratificar o protocolo de Nagoya, e nós acabamos de aprovar isso. Agora, o protocolo de Nagoya trata do acesso a recursos genéticos e a repartição justa e equitativa dos benefícios, advindo da sua totalização. O que significa isso para nós? Significa que, primeiro, os recursos genéticos, em vez de ficarem escondidos e restritos a países, eles acabam sendo abertos para poder todo um uso de todos os países, e com isso a gente pode ter acesso à nova tecnologia e, estrategicamente, isso é interessante para o Brasil. O Brasil, como uma potência na bioeconomia e a maior reserva de biodiversidade do mundo, tem um potencial enorme de poder ter benefícios quanto a isso. Alexis, novamente, muito obrigada pela sua participação aqui no NovoCast. Marie, é um prazer novamente responder essa solicitação. Eu tenho um grande prazer em aprender e a ensinar. Esse mundo da bioeconomia, para mim, é um mundo novo, mas apaixonante. De fato, é o que o Brasil tem de grande potencial. Todos falam que o Brasil é a Arábia Saudita da bioeconomia. A gente tem que saber trabalhar isso de modo a gerar riqueza, prosperidade, oportunidades para nós brasileiros, de modo que a gente consiga conciliar, de novo, desenvolvimento com preservação ou uma preservação com desenvolvimento. Sigam Alexis Fontaine, nosso deputado federal, representando nossas ideias e valores lá na Câmara dos Deputados. Obrigado e até o próximo. Ganime, quais são as questões burocráticas ainda a serem superadas para um efetivo desenvolvimento da bioeconomia aqui no Brasil? Bom, a burocracia impede qualquer pessoa hoje de investir, né? Se você for ver o Brasil no ranking Doing Business, né, a gente está sempre lá atrás, né, em vários índices desse ranking. Isso vale para qualquer área de investimento, mas vale também para a bioeconomia, né? E como a gente está falando aí de algo que é inovador, que é novo, que está começando, quanto mais barreira, mais dificuldade vai ter para começar. Se você tem já um mercado sedimentado, um mercado que você já sabe que vai tirar proveito daquele investimento, se ainda assim é difícil investir no Brasil, imagina um mercado novo que requer muito de investimento para um retorno de longo prazo. Então a gente já falou da questão da importação de insumos, a gente já falou sobre a questão da pesquisa, né? Conseguir, por exemplo, toda a certificação, você precisa às vezes ter alvará para pesquisa. A gente aprovou coisas aí com a MP da Liberdade Econômica que vão garantir uma mudança nessa questão, né? Mas a gente ainda tem hoje muita coisa que fora do Brasil não é considerado de alto risco, que no Brasil ainda é considerado de alto risco. A gente teve aí uma vitória importante na Alerj, né, no Rio de Janeiro, o projeto do Alexandre Freitas, nosso deputado estadual, que também combate, né, que diminui a burocracia para algumas atividades. Então são várias coisas, né? A própria questão do nosso sistema tributário, imagina só, a questão também de você ter a parte do INPI, né, de marcas e patentes, né, propriedade industrial, né? Hoje no Brasil, se você desenvolve um novo genoma, uma nova característica para usar, por exemplo, o ácido acetilsalicílico, né, que é algo que está na natureza, mas alguém descobriu aquela propriedade e adaptou aquela propriedade para uso medicinal. Se fosse no Brasil, a pessoa que pesquisou isso não estaria ganhando dinheiro com isso. Ou seja, a gente não tem o estímulo para alguém pesquisar, para alguém inovar no Brasil, porque se isso vier da natureza, mesmo que ela tenha modificado o código genético, que ela tenha modificado a utilização daquilo, aquela pessoa que desenvolveu, que foi atrás desse desenvolvimento, não vai tirar proveito. Então, qual é o estímulo que você tem para alguém fazer pesquisas no Brasil nesse sentido? Nenhum. Às vezes você vai pesquisar fora do Brasil, porque lá você vai ter a garantia que o seu dinheiro vai ser retornado. Ganime, mais uma vez eu agradeço a sua participação aqui no NovoCast. É isso aí, Maria. Prazer estar aqui com vocês novamente. Para quem me acompanha, sabe que esse tema da bioeconomia é um tema muito importante. É um tema em que junta o tratamento da economia brasileira com uma preocupação ambiental. Mas não só aquela preocupação ambiental de como
preservar o nosso meio ambiente, mas como tirar proveito do que a gente tem da biodiversidade brasileira, de tudo aquilo que a gente preserva. Por mais que muitos achem que o Brasil é um país que polui, que desmata, tem preocupação sim, tem problema com isso, mas o Brasil ainda é um dos países líderes nesse tema e a gente precisa ser líder também na pauta da bioeconomia. Paulo Ganimi é deputado federal, líder da bancada do Novo na Câmara dos Deputados. Ele também está em todas as redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Também estou no LinkedIn e também estou no podcast Conversa com Ganimi, né? Também nas principais plataformas de podcast vocês podem me acompanhar. Vamos seguir o deputado. Um grande abraço para todo mundo do Novo, um abraço e um beijo, Marie, e até a próxima. Chegamos ao fim de mais um episódio do NovoCast. Divulguem e compartilhem. Sejam associado do Projeto do Novo, um partido político que não usa dinheiro público. Filie-se em novo.org.br. Colabore também adquirindo os produtos da nossa loja em loja.novo.org.br. Até o próximo NovoCast.